Acho que agora o treinador do Tottenham sabe quem é Eberechi Eze, cara. Acho que ele não tem mais nenhuma dúvida de quem é ele. Enfim, análise de Arsenal versus Tottenham, a partida que terminou em 4-1 pro Arsenal com 3 gols de Eberechi Eze, um hat-trick, e Leandro Trossard marcou um gol. No Tottenham teve um gol de Richarlison, um golaço, inclusive, que a gente vai conversar um pouquinho sobre. A partida foi na casa do Arsenal, no Emirates Stadium, mas isso não explica o baile, cara, porque o Arsenal dominou completamente o Tottenham. O Arsenal destruiu o Tottenham. O Tottenham não teve nenhuma chance sequer de reagir a essa partida e de ter qualquer nível de competitividade. Foi um jogo de pura porradaria onde o Arsenal destruiu o time do Tottenham. Vamos entender como é que tudo isso aqui rolou. Pra quem não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja muito bem-vindo ao Plano Blues. E assim, cara, o Arsenal, ele tá com muitos problemas em relação ao elenco, cara. É muitos desfalques, são muitas lesões e a coisa tá complicada. Atualmente eles não têm nem camisa 9, o que torna essa partida bizarra. É uma partida que é bizarra, ela é brutal. Não sobrou nada pro Tottenham, pra você entender, cara. Porque não tem 9, não existe camisa 9 no Arsenal atualmente. O cara que jogou de 9 é um volante. Ele joga de 9? Joga, mas ele é volante. Se ele fosse uma opção muito boa, a Espanha tava usando ele de 9, ok? Se ele fosse uma opção realmente incrível, a Espanha teria usado ele de 9, porque a Espanha normalmente não tem muita opção pra isso. As opções normalmente estão um pouco abaixo, não é nenhum craque, nem nada do tipo. Então a Espanha acaba, né, utilizando outras figuras do que o tal do Mikel Merino, né? Então eu quero que você entenda isso. Ele é um bom camisa 9? Mais ou menos. Ele traz uma presença de cabeça, ele traz uma presença de área, ele se movimenta bem, mas não é bem um 9, não é bem o que você espera de um 9. É bem esquisito, inclusive, cara. Porque às vezes ele centraliza bem, às vezes ele tá muito baixo. É como se fosse um cara que consegue finalizar muito bem, né, com os pés e com a cabeça, mas que ele não é bem um 9, né, de fato. Então acaba sendo estranho. E pra resolver esse problema, o Arsenal muda a formação, né? Vai pra um 4-2-3-1, o que dá um belo resultado. O Tottenham, por outro lado, que não vem bem dos jogos, não consegue fazer nada em campo, muda a formação hoje. Eu achei que eu veria algo interessante, né? Eu pensei, pô, mudou pra 3-4-2-1, agora vem, agora vai. E não foi, não aconteceu. Então a gente tem um Arsenal que consegue dominar completamente as ações do jogo. Quem controlou o jogo foi o Arsenal. Então, apesar do Tottenham ter posse de bola, apesar do Tottenham conseguir fazer algumas coisas ali, principalmente no segundo tempo, né? No primeiro tempo, realmente, o Tottenham parecia que não saía da parte de trás do campo. Apesar disso acontecer, não gera nada. Então não gera nenhum grande perigo, nem nada realmente grandioso. São algumas pequenas oportunidades ali que não são nada demais. O gol que o Tottenham faz, né, o gol de Richarlison, que é do meio de campo, que é a posição mais próxima do gol que o Tottenham teve a partida inteira, enfim, brincadeiras à parte, né, é um gol que só acontece por causa do problema do goleiro do Arsenal, né, eu já falei várias vezes sobre David Raya, ele é baixo, ele joga muito avançado pra frente, porque o esquema tático pede isso acaba deixando ele exposto. Eu já expliquei aqui no canal em vídeos antigos que quando você usa esse goleiro mais moderno, digamos assim, que ele participa do jogo de criação do time, esse goleiro ele fica exposto, porque se rolar um contra-ataque, se rolar um lance de ataque, esse cara ele não tá lá dentro do gol, ele tá lá em cima, então ele tem que voltar e ainda se posicionar bem quando o cara for atacar pra poder parar a bola. Então é uma coisa a mais que ele tem que fazer que outros goleiros não precisam. Então o jogo ele ficou muito definido nisso, né, onde a única fraqueza que o Arsenal poderia ter é uma falha individual bizarra, ou o goleiro, né, que fica um pouco avançado, alguém meter um chute do lado do meio de campo, porque o Tottenham só chegava até aquela parte do campo, e foi um resumo do jogo inteiro do Tottenham. Um time que não consegue criar e um time que não tem ataque, não tem. E aí eu vejo gente zoando, né, Xavi Simons, falando, nossa, Xavi Simons tá muito mal, nossa, que início merda dele, e eu te pergunto, quem no Tottenham tá jogando bem, cara? Quem tá jogando bem no Tottenham? Ninguém, absolutamente ninguém, cara. Não tem nenhum jogador que tá jogando bem no Tottenham. Joga bem um jogo, no outro joga muito mal, no outro não encaixa. Não tem ninguém jogando bem, cara. Diferente até do outro período, né, com outro treinador que era ruim. Aqui a coisa tá realmente complicada, cara. Quando você olha para as estatísticas, fica muito claro porque que o Arsenal ganhou, cara. São 17 finalizações contra 3, 1.88 de XG contra 0.07, 3 grandes chances contra 0, e é isso, cara. O MVP de sempre, que é o goleiro do Tottenham, né, o MVP infinito de todos os jogos, porque é o único cara que trabalha, né, porque o time não sai do campo de defesa. Cara, isso aqui é preocupante demais, rapaziada. É um duelo de Big Six. Talvez esse seja o pior Tottenham que eu já vi em toda a minha vida. É sério, eu não tô brincando. Olha que eu acompanho a Premier League há muito tempo, mas, cara, isso aqui é inaceitável. Isso aqui é surreal. Pra quem reclamava de Mourinho, tem coisa pior. Tem coisa pior, né? Pra quem reclamava, Mourinho é muito defensivo no Tottenham. Então, meu amigo, seja bem-vindo à era do 007 de XG sem nem atacar. E você não sabe nem se defendeu bem, né? Porque o Tottenham não saiu do campo de defesa, foi uma retranca ali com um monte de jogador e ainda assim não se defendeu bem, né? Porque a partida terminou em 4-1. Cara, eu não sei o que explicar não, velho. O jogo do Chelsea eu fiquei putaço com a atitude do Tottenham e hoje, mais uma vez, cara, o Tottenham decepcionante. Isso aqui era pra ser algo balanceado e eu posso te garantir que eu vi times que estão na zona de rebaixamento jogar melhor contra o time do Arsenal. Com que eu posso citar o Leeds. O Leeds fez uma partida muito interessante contra o Arsenal. Apesar de ser goleado, viveu o jogo inteiro, atacou, tentou, quase conseguiu fazer gol. Inclusive
conseguiu produzir muito mais perigo que o Tottenham hoje, cara. O Tottenham realmente é um time que não dá pra explicar. E agora falando sobre a formação, porque ela é muito esquisita. Eu vou começar pelo Arsenal, ok? O Arsenal, atualmente, ele tá com um problema, porque ele não tem centroavante e tudo mais. O melhor jogador do atual momento é Eze e tudo mais, enfim, isso aí eu não preciso explicar muito. Ele não consegue manter o 4-3-3 dele, porque talvez não vá valer a pena, ele precisa de mais corpo ali pra quebrar a linha de defesa do adversário, ele vai pra um 4-2-3-1, uma formação um pouco mais ofensiva, e consegue ter uma figura mais perto do gol ali. E isso também aproveita muito a movimentação de Merino, né? Então, ele tem um cara ali que pode aproveitar uma sobra de bola, uma disputa corporal ali que vai sobrar a bola ali perto, ele já pode mandar uma finalização. Você tem um cara que pode aproveitar um zagueiro que Merino desloca, né? E abre um espaço. Então é legal ir pra um 4-2-3, uma formação mais ofensiva, entendendo o momento, entendendo a falta de jogadores. Você tem um cara que é um camisa 10 que é muito bom, ele aproveita essas habilidades extras de Eze, né? Já que ele já tem pontas pra poder jogar ali na ponta direitinho, ele faz isso, então aproveitando o momento. A gente tem o Leandro Trossard que tá no auge da carreira também, né? Que é muito legal ter uma galera por dentro puxando espaço, porque aí vai abrir espaço pra Trossard a sair de graça, aproveitar o momento. Inclusive o primeiro gol que você vê no Arsenal acontece nisso, né? Merino desloca o marcador, Trossard sai correndo igual um maluco ali, igual uma flecha, e aí o marcador que tava buscando Merino, que ele faz o passe pra Trossard, só pra você entender, ele tava no meio de campo nesse momento, marcador que já tava meio puxado ali, acaba que não consegue acompanhar, porque teoricamente ele tem que seguir o 9. Quem é o 9? Quem é que vai penetrar o espaço? Vem Trossard ali correndo e centraliza, e mete um gol ali no canto, um belo gol. Então é um dos recursos que a formação atual tem. Essa formação também não era só 4-2-3, era 4-1-4-1, porque Declan Rice saía do meio de campo pra se juntar um pouco à linha de ataque, formando um 4-1-4-1. Você tem um controle de bola muito bom em Zubimendi, que atualmente é um dos melhores volantes da liga, talvez até seja o melhor. É bizarro a atuação de Zubimendi até aqui. Eu tô muito assustado, porque eu achei que teria período de adaptação. E tanto ele quanto o Eze são jogadores essenciais que fazem o jogo acontecer. A inteligência de Zubimendi pra distribuir bola é um negócio lindo. Então essa formação funcionou assim, 4-2-3-1 na maior parte do tempo, e 4-1-4-1 com o Wright se juntando na linha de ataque pra jogar um pouco ao lado ali de Eze, às vezes também no sistema de pressão, que subia muitos jogadores pra pressionar. Às vezes a gente via esses dois volantes baixando pra linha de defesa pra formar o 4 da defesa com esses dois, e os laterais subiam pra ampliar o campo. São fórmulas ali que Mikel Arteta tem de construir o jogo. Todos esses padrões que eu tô falando aconteceram dentro da partida. O que eu achei mais interessante são desses dois volantes dropados pra linha de zaga, pra poder construir o jogo, né? Um passando a bola ali pro lado do outro e tentando criar uma dinâmica ali na saída de bola e liberando os laterais de fato, né? Isso é o que faz o Arsenal ser tão balanceado defensivamente. Ah, porque o Arsenal tem uma boa defesa. Porque o treinador se preocupa muito com isso, assim como era o treinador do Barcelona, Xavi, né? Xavi também tinha essa preocupação muito grande. Só que ele consegue manter padrões ofensivos e criativos melhores que Xavi, né? Essa é uma grande diferença que eu posso ver. Não à toa esse Arsenal pra mim é mais poderoso que o Barcelona de Xavi, enfim. A gente tem aqui um Tottenham que foi pra campo com 3-4-2-1. Não era um 3-4-2-1, eu acho que tava mais pra um 5-2-3, né? Talvez porque o Tottenham saiu do campo de defesa. Acho que é isso. Eu entendi que a construção tava um pouquinho melhor. Uma galera ali pra buscar, uma troca de passe mais interessante que outros jogos que tava cru mesmo, que era só chutão pra frente. Não tinha tanto chutão pra frente. Você vê claramente que ele tá tentando mudar pra esse caminho. Só que ele tentou aquela coisa de comprimir e alargar rápido. Então, ele tenta alargar os alas ali na hora de sair com a bola em alguns momentos e tenta comprimir na hora de defender ou na hora de construir mais baixo. Só que não tava com um tempo muito bom essas jogadas e acabou não resultando em nada. Então não tinha muita construção. Na verdade, o Tottenham ele recuperava a bola com os jogadores fazendo pressão, cara. Então o Kudus dropava às vezes ali e roubava uma bola. Fulano de tal roubava uma bola. E aí o Tottenham tinha alguma bola no pé pra fazer alguma coisa. Mas a construção em si não acontecia. Ela tá um pouco mais complexa, mas não é uma coisa muito bem pensada, não é uma coisa muito bem elaborada. Não tem nenhum pensamento de um Roberto De Zerbi, por exemplo, que é um gênio nessa parte, em sair com a bola no pé. Não, na verdade não tem nada aqui pra entregar. De novo, só tem mais jogadores aproximados ali pra poder fazer a saída de bola, só que não tem pensamento nenhum. Não parece ter nenhuma inteligência, não parece ter nenhum plano de fato, né? Pra sair com essa bola. Ah, que o volante vai movimentar de tal jeito, ele vai baixar em tal momento ali pra poder fazer a saída de bola. Cara, não tem. E piora, quando em alguns momentos a gente vê um design de 6-2-2. Sim, 6-2-2. Eu não tô brincando. Não é uma brincadeira. João Palhinha às vezes dropava e ficava ao lado de Romero. E aí formava um design de 6-2-2. Um dos pontas descia e ficava ao lado do volante, então virava um 6-2-2. Cara, eu não sei explicar, velho. Eu nunca vi um time jogar em 6-2-2, mas tá aí, cara. O João Palhinha era duas funções. Guardiolismo sendo aplicado, né? Dupla função em campo. O cara era primeiro volante e zagueiro ao mesmo tempo. Uma coisa linda, um bom uso dos jogadores. É um negócio assim maravilhoso, cara. É o Se Defenda FC. Não é possível, cara, isso aqui, cara. Enfim, cara. Acabou por aqui, eu não vou falar de mais nada. Eu acho que essas são as formações, designs táticos aqui que eu posso passar pra vocês, e alguns são ridículos mesmo, cara. 6-2-2 não dá, mano. Isso aqui tá inaceitável, cara. Enfim. E é como falam, né? Quem não faz, toma. O Tottenham não fez nada na partida e começou a tomar, né? Eberechi Eze, que não é bobo nem nada, que é um monstro, né? Um jogador muito bom, que eu sempre gostei muito. Falei muito bem dele aqui no canal. Queria que ele fosse jogador do Chelsea, enfim. Falei dele 1 milhão de vezes aqui nesse canal, da qualidade dele. O Arsenal vai lá e contrata. Vi muita gente cornetando e tudo mais. E acabou
acabou mal pra quem tava cornetando, cara, porque é um jogador que já era da liga, não teve período nenhum de adaptação, é um monstro hoje ele botou a partida no bolso. Eu acho que ele é o melhor jogador dessa temporada do Arsenal, não tô brincando, fica entre ele e Zubimendi, os dois ali, como os dois melhores jogadores dessa atual temporada. E eu não tô brincando, ok? Eu tô falando sério com você que tá ouvindo isso aqui. Você pensa, ah, não, tá exagerando. Não tô exagerando não, mano, os dois caras são absurdos. Eu não consigo acreditar que os caras estão jogando desse jeito, porque, tipo, parece que eles estão jogando ali há muito tempo. Parece. É assustador, cara. Eu nunca vi um encaixe tão instantâneo, cara. Assustador é a única palavra que eu posso usar. Então a gente tem um Eze, cara, que brincou o jogo inteiro. O primeiro gol que ele faz, por exemplo, né? Ele tira ali o marcador, ele faz uma técnica de jogar a bola de um pé pro outro e cortar o cara e já jogar a bola na frente com o pé que vai receber a bola do seu outro pé. Eu não sei se tô explicando muito bem, enfim. Mas é uma habilidade, cara, que quando você vai fazer na vida real, você vê que é muito difícil, né? Todas as vezes você vai fazer esse tipo de coisa no campo, ou até mesmo uma bola em casa, se você quiser tentar, você vai ver que a bola vai sair do seu pé e vai pra uma direção aleatória. É muito difícil fazer isso em velocidade, rápido, né? Você joga a bola às vezes muito forte, ela bate no teu pé e pula pro outro lado. E ele fez isso como se fosse brincadeira de criança, sabe? E aí driblou o cara, né? Uma espécie de drible ali. Sai na cara do gol, o marcador já chega em cima, né? Porque parece que a única instrução que o Tottenham tinha era tirar o espaço do Arsenal. E aí ele já chuta e o cara, como ele foi muito afoito, ele fica com as pernas abertas ali, meio que vai por debaixo das pernas dele e a bola entra, cara. Esse é o gol ali de Eze, cara. Depois tem um outro gol ali que rola uma sobrecarga na direita do campo. E é uma coisa que tava rolando muito, né? Sobrecargas, onde um jogador, se ele conseguisse puxar a marcação junto com ele, vinha 3, 4 jogadores, porque parece que essa era a instrução tática do Thomas Frank, ele conseguia passar pro lado e o cara tava livre. Então tem um gol mesmo de Eze que, cara, ele tinha 2 jogadores pra passar a bola de graça. Se não me engano, era Calafiori que tava um pouco atrás e tinha o ponta ali da esquerda também livre, né? Então ele poderia fazer esse passe também pra ele. E ele decidiu chutar, chutou no canto do gol. Foi um negócio lindo, cara. Foi um negócio lindo. Os gols se resumiram nisso, cara. A marcação do Tottenham completamente perdida, completamente desarmada, exposta. O time do Tottenham perseguindo a bola e perseguindo os jogadores sem saber muito bem o que fazer. Rolando desorganizações defensivas, apesar de ter um número massivo de jogadores na defesa, cara. Então a instrução parece até meio burra, digamos assim. Eu sei que eu não sou treinador, não estou querendo ser treinador, mas com todo respeito ao Thomas Frank, vai se fuder, cara. Com todo respeito, cara. Que merda foi essa, cara? Assim, taticamente os caras pareciam perdidos em campo. Parecia que eles não sabiam o que ia fazer. Cara, era tão fácil deslocar a zaga do Tottenham, cara. Eu não sei explicar pra vocês, cara. Você entende o que é um cara pegar na bola, sei lá, Bukayo Saka pegando na bola, e ele correr pra uma direção e vir 3 caras junto e deixar um buraco em campo o jogo inteiro? Não tem como explicar pra você o como isso não faz sentido, cara. O como isso não deveria estar acontecendo, cara. Então a gente tem um jogo, cara, que foi gratuito, né? Avenida Tottenham. Pode correr, mano. Você correu ali pra um lado do campo, vai ter um buraco em campo, pode vir fazer o gol, cara. Ridículo, cara, ridículo. E aqui falam sobre Thomas Frank, cara, que fase desgraçada, cara. Cara, o Tottenham, ele tem pontuação, ele ganhou o jogo e tudo mais. Não tá tão baixo assim, mas, cara, o futebol em campo é muito feio, cara, é muito não propositivo, não tem nada pra entregar, cara. Como é que isso aqui é um duelo de Big Six, velho? Como isso aqui é um duelo de Big Six, cara? Parece que o Tottenham é um time de segunda divisão ou de zona de rebaixamento que tá sofrendo pra fazer alguma coisa. Cara, que jogo ridículo do Tottenham, cara. Que treinador ruim, mano. Que treinador fraco. Acho que a única palavra que eu posso dar de destaque aqui, treinador fraco, cara. Que coisa feia. Que futebol... Cara, eu esperava muito pouco de Thomas Frank, eu volto a falar, mas é pouco demais, cara. Eu não tinha expectativa, cara. Eu falei isso nos vídeos dele quando eu tava cobrindo. Eu falei, eu não tenho expectativa nenhuma. Mas isso aqui já é sacanagem, cara. Isso aqui me lembra Graham Potter no Chelsea, velho. É um futebol assim que tá naquele nível. São problemas diferentes, mas é a mesma coisa, cara. É um futebol que não condiz com um time grande, com um time que gasta muito, com um time de Big Six, cara. É um futebol que não tá condizente, cara. É um negócio nojento que você vê em campo. Então, cara, eu tenho o que falar, velho. O Tottenham tá muito mal no atual momento, cara. Então, foi um jogo que talvez saia até barato, cara. Era pra ser 5-0 isso aqui. O gol não deveria ter existido, né? Foi meio com a sorte, né? A bola meio que sobra ali num momento onde ninguém ia marcar ele, porque ele tava lá no meio de campo e o goleiro tava mal posicionado. Sorte, de fato. Um bom movimento, né? Do nosso centroavante brasileiro, mas, cara, não é um negócio que dá pra dar mérito ao treinador isso aqui, cara. É um negócio individual que acabou acontecendo no jogo. Então, cara, num jogo normal, era um 5-0. O Arsenal tava muito mais próximo de um 5-1 do que de um 4-2 do Tottenham. É isso que eu quero que você entenda, mano. E era pra ser 5-0 isso aqui, cara. Ou 6-0, né? Se aproveitasse melhor algumas oportunidades ali, cara. Se tivesse trabalhado melhor a bola em alguns momentos, Eze poderia ter marcado o 4º gol, cara. Porque, cara, não dá. Isso aqui é muito pouco. Eu não sei explicar pra vocês o quão ruim é o Tottenham atual, cara. Mas é muito, muito ruim mesmo. Então, resumindo a partida, o Arsenal domina completamente as ações do jogo, controla o jogo, ataca de graça com um time que só fica correndo atrás da bola igual uns malucos, tentando tirar espaço a qualquer custo, com a retranca, com 5, 6 jogadores na linha de defesa e mais uma galera no meio de campo, sem proposta nenhuma de ataque, contra-ataque ou qualquer coisa
irrelevante e o Tottenham parecia um time submisso, fraco, frágil, né? Fez parecer com que fosse um jogo de um time pequeno contra um time grande. Agora eu vou falar de quem jogou mal, quem jogou bem, destacar alguns jogadores, falar um pouquinho deles, falar um pouquinho desse momento desses jogadores. Antes de eu falar sobre isso, eu vou pedir pra você que não esqueça de deixar o like nesse vídeo, é muito importante. Se possível, também utilize a opção de hype, tem na aba de comentários no smartphone, ajuda bastante o meu canal se eu der um hypezinho, pra quem gosta das análises e tudo mais, gosta dos vídeos e quer ajudar, essa é uma maneira. Outra maneira também é utilizar a opção de seja membro, cara. Se você quer se tornar membro desse canal, tá ativo aí. Você pode ir ali na opção de seja membro, é baratinho, cara, você já me ajuda um pouquinho, né? Dá essa moral aqui pro canal. Se você quiser participar ali, ter seu selo e tudo mais, tem ali, tem outras opções e futuramente teremos vídeos também por lá, ok? Enfim, agora falando aqui dos jogadores, caras, eu vou começar falando do Arsenal, porque eu acho que tem mais jogadores interessantes pra gente falar. Eu gostei muito do jogador aqui hoje, eu sinto que não tem nenhum grande problema, então eu não tenho nenhum jogador que tenha jogado mal pra falar, né? Todo mundo fez seu papel muito bem hoje. Tem algum jogador que tá baixo e tudo mais. Talvez eu poderia destacar a partida de David Raya, que trabalhou muito pouco e quando teve que trabalhar tomou um gol de cobertura, né? Triste. Fatalidade, né? É um custo do sistema funcionar desse jeito. Mas aqui eu destaco os laterais, que eu já falei muito bem dos dois, né? Calafiori e Timber. São dois jogadores muito bons e eu destaco eles aqui porque, cara, partida sólida, confortável assim deles, cara, fazendo um papel muito bom. Eu adoro como a lateral do Arsenal é equilibrada, cara, como ele utiliza bem os laterais. Sempre com esses laterais defensivos, um excelente uso do lateral, cara. Se o lateral sabe a hora certa de fazer cada coisa e manter um equilíbrio muito bom do campo. São armas extras ali, né? O lateral não é um problema, não é um negócio exposto pra um corredor, é algo que é uma força a mais do Arsenal. Destaca aqui a partida de Declan Rice, fez uma partida muito boa também, muito sólida, né? Um guerreiro em campo, um cara pra brigar ali pelo espaço, pra brigar por tudo. Os atacantes também foram muito bem, todos eles, todos, até quem veio do banco fez o seu papel direitinho. E eu destaco aqui a partida de Trossard, né? Fez um gol interessante ali, tá no auge da carreira aí, sendo um jogador que brilha em momentos individuais ali, do nada. Eberechi Eze, que pra mim é um completo gênio ali da bola, absurdo, merece a nota que ganhou, merece ser bem falado. Que jogador, cara, o melhor jogador do Arsenal da temporada, provavelmente. Até aqui, cara, tu põe ele em qualquer posição, ele joga, tu põe no meio de campo, pela direita ele joga, tu põe na ponta direita, ponta esquerda, meio atacante, você pôr de falso 9, provavelmente ele deve jogar também muito bem. Então, cara, é um cara completo, é algo interessante ali pra gente falar também. Eu acho que é isso, eu acho que eu não tenho muito mais ninguém pra poder falar, o Arsenal é isso, dominou a partida, os jogadores jogaram todos bem, não tem nenhum problema, a Arsenal foi perfeito hoje, uma partida de manual ali de quem quer ser campeão, incrível, abre uma vantagem muito boa, agora tem o duelo contra o Chelsea, que eu acho que vai definir a liga, cara. Se o Arsenal ganhar contra o Chelsea, vai ser muito difícil acompanhar, vai ser muito difícil mesmo, complicado, cara, e muito por causa também do que colocou o City, né? Perdeu o jogo, então quem tava com a pontuação mais próxima agora vai ficar pra trás, né? Enfim, vamos falar aqui do Tottenham agora, cara. Falar que jogou bem, gostei da partida de Richarlison, muito bem, fez um gol maneiro, fez pressão e tudo mais. Ele não tem culpa da bola não chegar e de não ter ataque, não é uma culpa que é dele, é do treinador. João Palhinha é um dos melhores jogadores do Tottenham e se ele fosse um dos piores e o Tottenham estivesse jogando bem, eu acho que o torcedor estaria agradecendo. Então, nossa senhora, cara, que momento, né? Teu melhor jogador é o goleiro ou teu primeiro volante, que só sabe bater nos outros em campo. É triste. E aí a gente também tem os jogadores que jogaram mal, cara. Eu poderia falar todos os outros. Sim, poderia, porque tá todo mundo meio perdido em campo, cara. Mas vou destacar aqui a partida ruim de Van de Ven, muito ruim a partida dele. Odober no ataque, muito ruim mesmo, assim, absurdamente ruim. Os dois alas também não sabiam muito bem o que fazer em campo. É um negócio, assim, feio de ver, cara. E teve erros ali na zaga de todos os zagueiros, mas Kevin Danso tava perdido em alguns lances ali de um jeito lindo. O primeiro gol, se eu não me engano, inclusive é ele, né, que faz a corrida ali atrás de Trossard e sai muito atrasado, cara. É um negócio feio, cara. Enfim, mano. Ah, quem veio do banco jogou bem. Todo mundo que veio do banco jogou merda nenhuma, cara. Jogou nada, todo mundo jogando mal. Uma lentidão em tudo, um desânimo, um desastre. Um time... Nossa senhora, cara. Se isso aqui fosse um time de zona de rebaixamento e tivesse jogando desse jeito, eu ia falar, pô, que time ruim, cara. Que bom que... Eu espero que seja rebaixado. Mas, pô, isso é o Tottenham. O Tottenham parece tão ruim com esse treinador, cara. Meu Deus do céu, ninguém joga, velho. Ninguém joga bem, velho. Cara, ele tá conseguindo fazer jogador que praticamente joga bem a temporada inteira jogar mal, velho. Incrível, incrível. É realmente, cara. Eu me impressionei com esse trabalho, cara. Eu não esperava nada, mas eu me impressionei porque eu não imaginei que ia ser tão ruim. E é isso, cara. Acabou minha análise do Tottenham. Não vou falar mais nada, cara. Porque foi muito feio de ver, cara. Jogadores completamente perdidos em campo, sem entender o que é que faz em campo. Cara, que coisa terrível. E aí, pra quem reclama da fase do Liverpool, pelo menos vocês não são o Tottenham. Vocês poderiam ser o Tottenham hoje tomando de 4-1. Enfim, pro vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aí. Tentei ser imparcial aqui, mas é difícil. Complicado, cara. Eu tô muito frustrado com o treinador do Tottenham. É isso, cara. Agradeço a presença de todos. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.